Olá, Imperatriz! No programa Taróloga Quântica, eu te ajudo a crescer na profissão a partir dos clientes que você já tem, sem depender de divulgação em redes sociais. Eu sou a Lu Milanova, eu sou taróloga há 12 anos e nesse segundo episódio eu vou te ensinar como lidar com o medo de errar nas interpretações de tarô. Em primeiro lugar, a gente precisa quebrar com um paradigma, que é: qual é a diferença entre errar na interpretação e errar na previsão? Existe um abismo entre os dois, embora pareça a mesma coisa. E aqui, nesse episódio, nós vamos falar sobre erros de interpretação. Como amenizar esses erros de interpretação. Depois que você interpretou, você deu previsões. E essas previsões, às vezes, elas não acontecem. O tarólogo, ele não é um semideus. Ele é um humano que tem a possibilidade de errar. Esses erros humanos, nós vamos falar aqui, que são os erros de interpretação e tudo aquilo que pode ampliar a possibilidade desses erros e como amenizar tudo isso. Agora, quando você faz uma previsão, você tem que lembrar que por mais que você tenha feito uma leitura correta, existem fatores que podem fazer com que lá na frente essa previsão não aconteça. Um deles é o livre-arbítrio do cliente. Às vezes ele sai daquela consulta já com uma consciência expandida a respeito de novas decisões e ele mesmo acaba mudando o resultado da previsão, porque ele mudou o comportamento, ele mudou a mentalidade e a reação mudou. Outra coisa, às vezes nós estamos falando de terceiras pessoas dentro de um contexto de leitura. E essas pessoas também têm seus livre-arbítrios. Elas também são livres para se movimentar. Outras coisas podem acontecer na vida delas e mudar a previsão daquele jogo, tá? Então, previsão é uma coisa, interpretação é outra. Nós vamos nos concentrar aqui nas interpretações e no que pode fazer você ter confiança e segurança na sua leitura. E o medo de errar é algo ruim? Eu diria que o medo de errar é fundamental para que você se desenvolva como uma taróloga. Se você não tiver medo de errar, você será inconsequente, irresponsável e até um pouquinho psicopata, né? Porque, vamos combinar, nós tarólogos abrimos o subconsciente de uma pessoa. Trazemos informações de lá de dentro, daquilo que essa pessoa não está enxergando ainda, e trazemos para o consciente dela. Quer dizer, a responsabilidade que nós temos com essa tradução, ela é imensa e ela não pode jamais ser desconsiderada. Portanto, o medo de errar vai fazer com que você tenha muita prudência na sua leitura, vai fazer com que você estude cada vez mais, vai fazer que você, a cada atendimento, faça uma autoanálise e busque complementar aquilo que você percebeu que foi deficiente em você mesmo. E é dessa forma que você vai crescer, vai evoluir e vai se tornar um tarólogo, uma taróloga. E vai se tornar uma taróloga excelente, de excelência, que vai ser recomendada naturalmente pelos seus clientes. Você pode ser recomendada pelos seus clientes, mesmo sendo uma iniciante, porque você também vai atrair os clientes que estão na mesma sintonia que você. E os seus clientes, eles vão evoluindo junto com você. E logicamente, eu, assim como você, morria de medo de errar.
Então, por causa deste medo de errar, eu criei um passo a passo que me tranquilizava mais na hora de fazer a leitura. E é esse passo a passo que eu vou ensinar aqui para você hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar sobre excesso de autoestima. Excesso de autoestima é algo que faz você fazer algo que você não sabe, que você não conhece e que você não domina. Quem tem excesso de autoestima está fadado ao erro, portanto, ao fracasso. Então, eu quero reforçar com você que o medo de errar é extremamente positivo enquanto você está no controle consciente deste medo. Quando você está paralisada pelo medo, aí nós temos um problema de baixa autoestima, de medo de errar, que vai paralisar. Só que eu tenho que te contar que é muito mais fácil, e agora eu não estou te contando como taróloga, e sim como terapeuta, é muito mais fácil uma pessoa com baixa autoestima se trabalhar e adquirir uma boa autoestima do que uma pessoa com elevada autoestima, excesso de autoestima, ter uma boa autoestima. Porque aí nós estamos falando de alguns comportamentos. A pessoa que tem baixa autoestima, que está paralisada pelo medo de agir, mas ela sabe que ela tem talentos, que ela tem potenciais, ela vai buscar se trabalhar para adquirir uma boa autoestima. Ela vai trabalhar o seu subconsciente, as crenças limitantes, ela vai entender de onde veio aquilo, que ela está reproduzindo coisas que não fazem mais sentido hoje. E aquele consciente, ele vai se transformando. Por quê? Porque essa pessoa tem uma virtude, que é a virtude da humildade. Já quem tem excesso de autoestima tem um problema que é a arrogância. E é muito difícil uma pessoa arrogante enxergar que ela tem um problema. É muito difícil para uma pessoa arrogante enxergar que ela precisa baixar um pouquinho a bola, que ela precisa aprender um pouquinho mais, que ela precisa trabalhar o emocional dela um pouquinho mais, o mental dela um pouquinho mais, que ela precisa vir para um ponto de ajuste, de equilíbrio. Essa pessoa, ela acha que ela pode, ela está mais ligada ao poder do que ao desenvolvimento. Então é muito mais difícil. Por que eu tô dizendo isso para você? Porque se você tem medo de errar, você já saiu na frente. Você já está lá na frente de quem começou errando. Quem começou errando vai tropeçar. Muitas vezes. Por quê? Porque o arrogante, ele só se ajusta depois que ele quebrou a cara muitas vezes. E existe uma tendência de quando a gente quebra a cara, muitas vezes a gente se frustra e a gente acha que aquilo não é pra gente, a gente começa algo novo. Então você, que é uma taróloga iniciante, que tem medo de errar, você está no lugar certo. Então é isso que eu tenho para te dizer. Não gosto de fazer comparações e não quero que você, para crescer e se desenvolver, se compare a ninguém. Esse é um ponto muito importante do que nós vamos aprender aqui. Você é única e você não precisa olhar para as redes sociais. Você não precisa olhar à sua volta. O que os outros estão fazendo não interessa para você. Porque você pode fazer algo muito melhor, inclusive, mais criativo. E às vezes se determinar pelo sucesso do outro pode te tirar do verdadeiro lugar de poder e sucesso da sua alma. Agora, se o medo de errar é algo positivo,
errar, obviamente que não é, porque nenhum cliente vai voltar para você ou te recomendar se você errou todas. Obviamente, ninguém vai pagar para te ouvir de novo só porque você foi simpática, só porque você foi agradável e serviu um cafezinho. Então, acertar faz parte do objetivo do tarólogo. Então, nós temos que acertar o máximo possível. E acertar está ligado à essência do que é ser uma taróloga de excelência. Então, a taróloga precisa saber sobre técnica de tiragem, conhecimento dos arcanos, composição dos arcanos, como eles se comunicam entre si, como eles se comunicam em determinadas posições, e entender o que o seu cliente veio fazer aqui com você. O que ele precisa? Entender o ser humano. Então, esses são os pilares principais que te tornam uma taróloga de excelência. Conhecer o tarô, conhecer a ferramenta, dominar a ferramenta, conhecer os arcanos maiores, os arcanos menores, como eles funcionam entre si. Conhecer o ser humano, entender o que aquela pessoa está fazendo com você e fazer esta combinação, traduzindo do inconsciente para o consciente, aquela leitura simbólica. O tarô, ele é um alfabeto, então quando as cartas estão juntas, elas estão comunicando algo. Quando elas estão juntas em uma posição, elas estão comunicando o assunto daquela posição. Então eu tô aqui falando de medo de errar, mas presumindo que você já tem segurança para fazer uma leitura. Isto é, que você já tem conhecimento pleno ou que você tem um grande conhecimento das cartas, das tiragens que você está executando e das combinações, e de que esse vocabulário ele precisa ser essencial na hora de você transmitir a mensagem ao seu cliente, porque você não vai dar uma aula de tarô na sua tiragem. E um dos erros grandes que eu vejo é às vezes a pessoa querer trazer a interpretação de todo aquele arcano dentro de uma única posição. Não, você tem que entender o que está sendo perguntado. E naquela posição, esse arcano fala o que a respeito do que está sendo perguntado. E essa posição, junto com a outra, e ali tem outro arcano, o que elas juntas dizem a respeito do que foi perguntado? Então, se você não domina técnicas de tiragem, não adianta, você vai ficar com medo de errar porque você não está seguro com os seus estudos. Caminhe estudando, vá tirando para amigos, vá tirando para pessoas que você conhece e que você pode ter a humildade de dizer que você está estudando e que pode haver erros. Eu comecei dessa forma. Eu comecei a estudar o tarô como autodidata e chegou um momento que eu estudava os arcanos pela minha metodologia, que era tirar um arcano por dia e comparar este arcano ao que acontecia no meu dia. E chegou um momento que eu comecei a repetir os arcanos, porque nós não mudamos de energia muito rápido. Então tinham arcanos que eu deixava de estudar. Então eu comecei a pegar os meus amigos e pedir a eles: posso treinar, posso estudar o tarô a partir de você? E foi assim que eu comecei uma jornada
em que eu acertava, mas eu lia com o livrinho na mão. Eu tirava e eu lia, eu falava, olha, você tem tempo? Você tem tempo? Todo o tempo do mundo? Então vamos ficar aqui até eu chegar numa conclusão. E era assim que eu tirava o tarô. E o que acontecia é que depois de um tempo, eu comecei a acertar para esses amigos e esses amigos começaram a me pedir para ler para amigos deles que eu não conhecia. Olha lá, a recomendação começou da época em que eu estudava o tarô. E aí eu achei um bom desafio ler para pessoas que eu não conhecia. Então eu comecei a fazer isso. E gente, eu ouvi muito a pessoa olhar para minha cara, pessoa que eu não conhecia, que era amigo do amigo, olhar para minha cara e falar: é impossível isso que você está me falando acontecer. E eu falava: tudo bem, eu estou estudando, você me desculpa se eu errei, mas eu não consigo te dar outra interpretação. E depois essa pessoa voltar e me dizer: você acertou, aquilo que era impossível se tornou realidade, eu jamais podia imaginar que isso fosse acontecer, e aconteceu. Então, quando você tem confiança naquilo que você está fazendo, você não precisa ter medo de errar. Só peça desculpa se a pessoa falar: isso não faz nenhum sentido para mim. Quando você se torna profissional, você vai ter outras ferramentas de comunicação, inclusive com o seu cliente. Mas aprendendo, eu tinha que ser humilde. Então eu aprendi o tarô, mais acertando do que errando, na verdade. Porque eu tive a humildade de aprender lendo, colando. Sabe aquele ditado? Quem não cola não sai da escola? E depois a gente vai tendo uma racionalidade maior a respeito das interpretações. E é um erro achar que intuição lê tarô. Este é um dos maiores erros que você pode cometer. Ah, eu sou intuitiva, eu leio o tarô. Não lê, não. Você pode estar sendo vidente, mas lendo tarô você não está. O tarô é um instrumento que qualquer pessoa que goste de estudar possa fazer. Ele tem uma lógica e a intuição ela vai se abrindo cada vez mais à medida que você lê o tarô com técnica, com racionalidade. Porque ser intuitiva, sem ter conhecimento de cada arcano, de cada posição, da técnica de tiragem, do que está sendo perguntado, vale de quê? Me conta. Não vale muita coisa. E o seu cliente está pagando para saber aquilo que interessa para ele. Ele não está pagando para saber mais do que o que ele veio buscar naquela consulta. Então, se atenha ao que é essencial. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagine o seu cantor favorito, a sua cantora favorita. E ele vai fazer um show e você está louca para ir nesse show. E você chega lá nesse show, tem luz, tem efeitos especiais, tem a banda. E, logicamente, tem o principal, que é a cantora cantando. Agora, vamos imaginar que você não tem acesso a esse show. O que é o principal para você? E que você pode ter? O seu artista favorito cantando. Você pode ouvir em qualquer lugar, na sua casa. Mas para essa pessoa chegar neste nível de dar um show, ela já passou por outros níveis. Ela sabe que ela é uma cantora, um cantor, um artista.
ela já gravou, ela já errou, ela já fez muita aula. E aqueles componentes do show são meros acessórios. O principal é o que a pessoa sabe fazer, que é cantar. E o que o tarólogo faz? Lê o tarô. O resto é acessório, Então, para um tarólogo iniciante, esses acessórios, eles vão ser importantes. Esse passo a passo que eu vou dar hoje, ele vai ser importante para reforçar o quê? A segurança, a confiança. E para quem é veterano, esse acessório, ele vai fazer a pessoa sair às vezes da zona de conforto, porque o veterano também tem medo de errar, viu, gente? Não é só iniciante, não. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o veterano faz é se acostumar com algum vocabulário. E aí ele já tem um repertório e ele não sai do repertório. E isso é prejudicial. Então, quando você tem também esses passos que eu vou dar hoje dentro do contexto do veterano, amplia o vocabulário. Então, de qualquer forma, esse passo a passo, ele vai ajudar você a incrementar a sua leitura, além de te trazer mais confiança e segurança para não errar. Então, vamos lá? Quais são esses passos? Primeiro lugar, eu vou te falar de 3 erros que você pode cometer e que podem trazer dificuldades na sua interpretação. O primeiro erro é você não estar presente na leitura, é estar com a cabeça em outro lugar. É preocupada com a panela que deixou no fogo, se você trabalha online, é preocupada com a briga que você teve no seu relacionamento. Então, estar dispersa pode, obviamente, te fazer errar. Estar preocupada com o horário. Turma, o cliente pagou pela hora que você determinou. Não sei se é 1 hora, 1h30, o que você determinou. Essa hora é dele, não é sua mais. Não é sua. Perdeu. Você trocou a sua hora por dinheiro. Então, você vai executar aquele tempo completamente presente para o seu cliente. Certo? Então, a primeira coisa, o primeiro erro é não estar 100% presente para o seu cliente naquele tempo determinado. O segundo erro é não se conectar com o cliente. É simplesmente abrir o tarô e começar a falar. Não. Primeiro você tem que se conectar com o cliente. Você tem que perguntar para ele por que ele veio. Você tem que entender nas entrelinhas quais são as questões. Porque às vezes o cliente fala o que ele quer saber. Mas quando ele te dá um contexto, nas entrelinhas você vê, você percebe que não é exatamente aquilo que ele te perguntou, que tem mais coisa. E você não vai falar para ele que ele quer ver outra coisa, mas quando você abre o tarô, você enxerga o que está nas entrelinhas e você fala isso para ele. Se o tarô está mostrando, se você já leu nas entrelinhas, aquilo é para ser dito. E o terceiro erro é você não ter um formato de atendimento, um começo, um meio e um fim. E dentro desse meio, que é a tiragem, é saber exatamente que tiragem você vai usar, como ela funciona e explicar isso para o seu cliente. Porque o que acontece é que se você não tem um formato, essa consulta não vai acabar nunca. E o seu cliente, ele vai tentar manipular as respostas. Porque se você não tem uma tiragem específica,
A tendência é que o cliente ele sempre quer ouvir o que ele quer, não a verdade, o que ele quer. E o que ele quer não necessariamente é o que ele precisa fazer, ou é o melhor para ele. Então nós nos concentramos sempre no tarô. É o tarô que vai dizer. E às vezes o tarô diz o que a pessoa quer ouvir, mas às vezes não. E o cliente tem uma tendência de fazer a mesma pergunta de várias formas. E o que acontece com isso? O tarô, quando ele entende que algo já foi respondido, quando você tira de novo, é como se você estivesse dando a resposta da resposta. E isso vai embaralhando. E vai deixando você, tarólogo, confuso, e o cliente muito mais confuso. E o objetivo de uma sessão de tarô não é levar confusão para a pessoa, é dar mais clareza. Quando a pessoa sai e diz, eu saí mais confusa do que eu entrei, às vezes a gente tem duas questões aí. Ou o tarô dela está falando a respeito de movimentações, de um período de movimentações onde nada está definido, e aí ela fala que ela saiu mais confusa do que entrou, mas não é. É porque o tarô, ela tá numa fase de coisas se movimentando, de decisões sendo tomadas o tempo inteiro, de coisas se abrindo e se fechando, ciclos se fechando e se abrindo o tempo inteiro. E depois, à medida que ela vivencia isso, ela percebe que realmente não tinha desfecho, não tinha. Eram situações em movimento. Agora, quando você está dando respostas claras, objetivas, e ela fala que ela está confusa, é porque talvez ela tenha te manipulado e feito a mesma pergunta várias vezes e o tarô respondeu coisas diferentes. Então você precisa dominar isso. Você precisa explicar para o seu cliente que o tarô, quando uma pergunta é feita várias vezes, ele te engana, ele começa a te enganar. Porque ele começa, e não te enganar porque ele é um instrumento sacaninha. Não, ele te engana porque ele já começa a perceber, ela já absorveu essa resposta, então talvez ela já tenha atuado aqui, eu já vou dar a resposta seguinte. E dá uma confusão mesmo. Precisamos lembrar que estamos trabalhando com um instrumento subconsciente. Ele não está na camada da razão. O que está na razão é a leitura que o tarólogo faz. Quando o tarólogo verbaliza, ele está na razão. Verbalizar, falar, traduzir é racional. Quando o tarólogo está lendo o tarô, ele está fazendo uma tradução do subconsciente para o consciente, do inconsciente para o consciente. Então é preciso explicar ao seu cliente o que está acontecendo ali e falar para ele, olha, essa pergunta você já fez, só que de uma forma diferente, o tarô já te respondeu. E se a gente tirar de novo falando diferente, vai te confundir. Se você precisar, eu te explico de novo o que significa, o que exatamente você não está entendendo. Aí a pessoa vai vir. Às vezes daí nasce uma nova pergunta e aí o tarô pode falar de novo aquilo que é uma dúvida que ela tem a respeito da primeira pergunta. É complexo, né? Tarô é complexo. Consulta de tarô é complexa, o ser humano é complexo. Onde tem ser humano envolvido na jogada, há complexidade. Não é simples. Mas quando você entende todo o mecanismo, fica muito mais fácil. E sim, você vai acertar. Então vamos lá, os 3 passos que vão te ajudar a ter mais confiança e segurança na sua leitura. O passo 1 é
Primeira coisa, desligar celular, telefone, computador, e-mail que faz barulhinho, plá, 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 entrando mensagem. Desligue. Esteja presente para o seu cliente. Lembre-se, você vendeu aquela hora para ele. Aquela hora é dele, não é mais sua, não pertence mais a você. Segundo, conecte-se com algo maior e com o seu cliente. Então, faça uma meditação antes de começar o seu atendimento. Sim, quando o cliente já chegou, pegue o tarô, embaralhe da consulta anterior, faça uma meditação. Essa meditação pode ser uma oração, pode ser uma meditação. Você vai ter um ritual adequado para uma conexão com algo maior. Esse algo maior, esse algo superior, já vai te trazer aquilo que você precisa. E nessa oração, nessa meditação, você pode pedir sabedoria, imparcialidade. Você pode pedir as melhores palavras para dizer a verdade para o seu cliente a partir do instrumento que você está utilizando, para que ele cresça, que ele evolua, que ele tenha as respostas que ele veio buscar ali. E faça também uma visualização de conexão com seu cliente. Visualize uma luz cor-de-rosa saindo do seu coração, indo para o coração do seu cliente, voltando, expandindo. Essa meditação, essa oração, elas vão criar um campo energético na sua consulta. Quando você está conectada a Deus, a algo maior, ao seu eu superior, quando você traz a proteção dos seus anjos da guarda para aquela consulta, sério que você vai ter medo? Medo de quê? Quem está com Deus tem medo de quê? Quem está com Deus pode correr qual risco? Me conta. Nenhum. Não tem medo. Peça para Deus te dar aquilo que você precisa. Confiança, segurança. Peça para ser uma consulta fácil, fluida. Fácil no sentido de ser fluida. Você vai pegar todo tipo de cliente, aqueles que são fechados, aqueles que falam mais e ouvem menos, aqueles que falam o essencial e ouvem o que precisam. Você vai pegar todo tipo de cliente. Esteja preparada para eles. Se prepare. Aceite o cliente que vem, aprenda a lidar com ele e tá tudo certo. Confie. Quando tem algo superior no comando, você é só uma ferramenta. Uma ferramenta. Fica muito mais leve a consulta. Fica muito mais fácil. Não tenha medo. E o terceiro passo é ter uma metodologia. Então, tenha uma tiragem mais ampla. Eu recomendo a tiragem da mandala astrológica, porque ela pode trazer muitas conexões, ela é complexa. Você pode trabalhar só com os arcanos maiores ou com arcanos maiores e menores. Se você já estiver dominando muito bem todos os arcanos. E depois você pode fazer tiragens específicas para aquilo que você sente que você derivou demais a mandala. Mas aí você vai criar o seu método. Eu recomendo que você não trabalhe com muitas tiragens, porque isso vai te confundir. Tenha sempre as suas tiragens padrão. E você pode ter umas 2 ou 3 ali de coringa que eventualmente você vai usar. Isso facilita muito, isso determina também o tempo da sua tiragem,
facilita para o cliente entender o que você está fazendo, porque você já vai explicar, pedir para que ele contextualize o que ele veio fazer, qual a área específica, se tem alguma situação específica dentro de cada uma dessas áreas para ele já te falar. E o que você puder ver na mandala você já vê, e o que não puder você faz tiragem específica. Dessa forma, o seu cliente também já está sendo conduzido, porque quem está no controle da consulta é você, e você não pode perder este controle. E tudo bem, gente, se perder. No começo é assim. Eu mesma, logicamente, cheguei a essa conclusão porque fiz muito errado, que era deixar o cliente perguntando, e o cliente vai perguntar infinitamente. O tempo que ele tiver para consulta, ele vai ficar perguntando. Então você tem que conduzir o seu cliente, até porque uma consulta de tarô em que o cliente pergunta, ela não é produtiva. Uma consulta de tarô precisa ser essencial, precisa trazer qual é o próximo passo dentro dessa área. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu preciso enxergar aqui? Qual o próximo passo? O próximo passo é não fazer nada? É tomar uma atitude? É falar? É escrever? É compartilhar? É cortar? Qual é o próximo passo? É isso que o cliente veio fazer. E se você der as respostas que ele precisa, você vai ter segurança. Se você ficar divagando demais, você vai perder o ponto. E é aí que você pode errar de fato, na interpretação, não na previsão, na interpretação. Então siga esse passo a passo. Esteja presente, esteja consciente, esteja com foco e atenção no que você está fazendo, sem dispersão. Concentre-se no ser humano que veio buscar de você clareza para tomar decisões. Encoraje o seu cliente a tomar decisões, nunca jamais saindo do que o tarô está dizendo. Não se misture na consulta dele, tenha imparcialidade. Imparcialidade é a maior qualidade do tarólogo. Isso faz com que ele seja procurado, porque o cliente vai se sentir confortável de que ali tem alguém sem julgamento. E sempre que há verdade no tarô, o cliente sente, mesmo que a resposta não seja aquela que ele desejou, ele vai sentir ressonância verdadeira com o que está sendo dito. E é isso que faz o seu cliente confiar em você, te recomendar, voltar e ser fiel a você, não cair em tentações de ir em outros tarólogos. É muito importante para mim saber se você teve insights, se você teve algum despertar com esse conteúdo. Então me conta aqui. Eu te deixo um grande abraço cósmico e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!